Estamos hoje com a doutora Iveline Radassi. Ela é médica formada pela Universidade Federal de Campina Grande, fez ginecologia obstetrícia e fellow em reprodução humana no IMIP e pós-graduação em reprodução humana pela Santa Casa, em São Paulo. Oi, Iveline, tudo bem? Olá, boa noite, Gabi. Que prazer estar aqui contigo. Prazer. Então, o tema de hoje, que a gente vai falar, que é um tema muito comum, é síndrome de ovários policísticos, certo? Que é um tema que é muito comum e muitas pacientes têm dúvidas em relação a esse assunto. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o ovário policístico, o que é, qual é a definição. A síndrome dos ovários policísticos, tá? É uma desordem hormonal, tá? Ela é, acima de tudo, uma desordem hormonal, que pode ocasionar uma síndrome metabólica. E a gente já tentou definir essa síndrome várias vezes ao longo dos anos e temos hoje uma definição mais aceita que vai dividir essa síndrome em fenótipos, 4 fenótipos na mulher adulta, tá? E esses fenótipos vai envolver uma associação de 3 sintomas principais, tá? Que é a oligoanovulação, tá? Ou você passa bem mais de um mês para menstruar, ou passa meses sem menstruar. É assim que a gente vai pensar em oligoovulação ou anovulação. Tá? São aquelas pacientes que têm ciclos irregulares, né? Ciclos irregulares, normalmente ciclos longos de mais de 35 dias, tá? Ou hiperandrogenismo, tá? Esse hiperandrogenismo vai caracterizar um aumento de testosterona na mulher. E essa testosterona vai fazer com que ela tenha mais pelos do que normalmente a gente percebe no sexo feminino, acne, uma pele mais oleosa. Isso. E outro sintoma outro sinal dessa síndrome é os ovários policísticos na ultrassom, que hoje não é mais obrigatório. Nesses 4 fenótipos que a gente divide a síndrome, a gente pode ter uma associação desses 3 sintomas, mas não necessariamente a gente precisa ter esse ovário policístico na ultrassom. Então, a gente precisa ter 2 de 3 critérios, né? Isso. Ou oligoanovulação, ou seja, aquelas pacientes que têm menos de 9 ciclos por ano, ou tem ciclos irregulares, ou hiperandrogenismo, como você falou, que tanto pode ser clínico como laboratorial, ou seja, essa questão dos pelos que você citou, que são pelos mais grossos, em lugares que geralmente a gente não tem pelo, né, como questão de barba, raiz interna de coxa, ou exames, como você falou, testosterona, né, alterado, e o padrão na ultrassom, o que é muito comum as pacientes chegarem, né, com essa questão da ultrassom. Doutora, eu fiz uma ultrassom e veio o ovário policístico. Eu tenho, e já são taxadas de que tem síndrome do ovário policístico. Assim, né? como pacientes que dizem assim, doutora, eu tinha ovário policístico, mas eu fiz um ultrassom agora recentemente e eu não tenho mais. Isso. Tá? É muito comum essa paciente chegar no consultório. Eu tinha, mas não tenho mais. Olha, quem é portadora de ovário policístico provavelmente vai ficar andando na síndrome, saindo um pouco da síndrome durante toda a sua vida. Ela vai, durante toda a vida reprodutiva dela, quando tem um controle maior de peso, uma dieta melhor, está fazendo uma atividade física, ela controla a síndrome dos ovários policísticos dela e esse síndrome dos ovários policísticos não é mais visto na ultrassom. E ela faz, oba, fiquei curada. Eu tinha, não tenho mais, mas essa é uma síndrome que ela normalmente tem controle, mas ela não tem cura durante a idade fértil da paciente. Por mais que a gente não veja os ovários policísticos na ultrassom e a paciente esteja ovulando direitinho, tendo ciclos regulares, ela já não perceba tanto acne, ela já não perceba tanto aumento de pelos, essa paciente continua precisando de controle de sinais e sintomas com o que ela vem fazendo para melhorar aquilo. Assim como pacientes que estão usando anticoncepcionais, aí faz assim, doutora, eu tinha ovário policístico, mas aí o médico me deu um remédio para tratar os meus cistos e eu tomei anticoncepcional tantos meses e agora eu não tenho mais ovário policístico. Também não funciona assim. Isso. Essa paciente continua sendo portadora de ovário policístico, porém, como esse ovário ficou aí inativo, né? Adormecido pelo uso de anticoncepcional contínuo, a gente não está mais conseguindo ver aqueles
dos ovários policísticos na ultrassom, mas ela continua sendo portadora da síndrome, continua tendo que controlar os sintomas com o nosso principal tratamento, que a gente vai falar aqui com certeza, que é dieta e atividade física. Mas isso que você falou das pacientes que chegam com anticoncepcional é muito comum, porque muitas dessas pacientes recebem esse diagnóstico na adolescência, né? E a gente sabe que a gente não pode dar esse diagnóstico na adolescência, principalmente nos primeiros 8 anos depois que ela teve a primeira menstruação. Por quê? Porque as adolescentes elas vão ter ciclos irregulares, né? Ciclos anovulatórios é comum, é normal nessa fase que elas começam a menstruar, porque o eixo está ainda se regulando, está ainda começando a entrar irregularidade, e também podem ter esse padrão policístico na ultrassom, mas não significa que a paciente tenha a síndrome do ovário policístico. Isso. Então, na adolescência, a gente não pode dar esse diagnóstico. E a gente pega muitos pacientes... Hoje em dia, a gente está tendo mais esse cuidado, né? Mas antigamente se dava muito esse diagnóstico e a paciente já era taxada com ovário policístico a vida inteira. Já né? é uma condição comum, tá? Cerca de, assim, nas avaliações que fazem aí de meta-análises e de revisões sistemáticas, podem ter populações que até 20% da população feminina vai ser portadora de síndrome de ovários policísticos. Então, já é uma condição muito comum. Isso. E a gente superdiagnosticar, fazendo esse tipo de diagnóstico num momento que não é o mais indicado, faz com que um número enorme de mulheres acreditem ser portadoras de uma condição que pode dificultar ela engravidar, Isso. que pode ter um impacto muito grande na saúde reprodutiva dela, quando, na verdade, não tem nada a ver. Ter um ovário cheio de folículos na ultrassom e ter uma menstruação irregular é uma condição completamente natural na adolescência. Isso. Então, é uma coisa que realmente a gente tem que conscientizar um pouco mais quem vem se formando agora em ginecologia e obstetrícia e quem já está no ramo há um tempo, que ainda tem esse pensamento de que essas pacientes são portadoras de ovário policístico. Elas já chegam muito estigmatizadas, né? O doutor falou que eu vou ter dificuldade para engravidar, que eu não vou conseguir engravidar sem tratamento. Isso já causa na paciente uma certa ansiedade. Isso. Então, a gente sempre tem que revisar esse diagnóstico, né, nessas pacientes que estão com esse diagnóstico há muito tempo, para ver se ela realmente tem essa síndrome do ovário policístico, né? Porque, como o nome diz, é uma síndrome, né? Ela não vai mexer só no ovário, ela tem um nome de ovário policístico, mas como você falou que é uma síndrome hormonal, né? São alterações metabólicas, ela vai influenciar também em outras partes do corpo, né? Em questão de lipidemia, de mais chance da paciente ter diabetes, pressão alta e algumas outras alterações. Obesidade, né? Essa paciente, assim... Essa paciente de síndrome de ovários policísticos, além de a gente encontrar isso que a gente falou, é um diagnóstico que a gente precisa afastar outras condições hormonais que poderiam causar esses sinais e sintomas que a gente está aqui tentando explicar e tentando mostrar às pacientes que estão com interesse no nosso podcast, né? Mas a gente tem que afastar outras alterações hormonais que poderiam causar a mesma coisa, como alterações de tireoide, alterações de produção de prolactina, hiperprolactinemia, hiperplasia adrenal na forma não clássica. Então, assim, outras condições podem ter sinais e sintomas semelhantes e no momento que a gente afasta, por isso que a gente pede alguns hormônios, alguns exames, para a gente poder dizer, não, realmente, isso que a gente está percebendo de alteração nos seus ciclos menstruais, no seu fenótipo, são sugestivos de síndrome dos ovários policísticos. Então, a gente sempre vai pedir alguns exames, como você falou, além do exame físico, né, que a gente vai avaliar a questão dos pelos, existe uma tabela que a gente classifica essa paciente em questão dos pelos, dá uma nota para essa paciente. Vai avaliar também a ultrassom, né? Então, vai ser exame clínico, ultrassom, para ver essa questão dos ovários policísticos, se realmente tem esse critério. E testosterona, exames laboratoriais, testosterona e as causas de tireoide e prolactina que a gente vai pedir
para afastar essas causas, são basicamente os exames que a gente vai fazer nessas pacientes para tentar dar esse diagnóstico. É comum que essas pacientes tenham alterações de tireoide também. Isso. É muito comum que esteja relacionado, mas a gente vê que não é simplesmente a tireoide, que nos exames a gente encontra outras alterações que fazem a gente pensar em síndrome dos ovários policísticos. E também sempre olhar o perfil lipídico, colesterol, triglicerídeos, já que essas pacientes têm uma predisposição maior a ter essas alterações, né? Uhum. Então, é sempre importante a gente descartar as outras causas e avaliar a paciente como um todo, né? Glicose, principalmente. A Isso. gente vê que essas pacientes, na imensa maioria das vezes, vai ter uma glicemia de jejum que tende a alta, ela vai ter uma insulina que tende a alta. Isso, a resistência à insulina maior. Tem uma resistência à insulina e tem como, na dieta, a principal controle da síndrome vai ser retirando da dieta açúcares em geral, glicose, carboidratos, fazendo com que ela tenha uma atividade física que aumente a massa magra, aumente a massa muscular, para melhorar esse metabolismo da glicose dela. Isso. E quais são as principais dificuldades que essas pacientes, que a maioria das vezes as pacientes que chegam para a gente são pacientes que estão tentando engravidar, né? E o que essa síndrome vai interferir na fertilidade das pacientes? Essa paciente vai ter uma dificuldade de engravidar, principalmente porque ela tem uma dificuldade de ovular. A ovulação vai ser uma condição que ela é essencial para que aquela paciente tenha a chance de engravidar a cada mês. Então, mesmo que essa paciente ovule, se eu chamo ela de oligo ou anovuladora, ou ela vai ovular menos do que as pacientes que não são portadoras da síndrome, ou elas não vão ovular mesmo. Muitas pacientes passam meses sem menstruar, porque, na verdade, elas estão há meses sem ovular. Isso. Então, se não há ovulação, não há preparação endometrial para, no momento que esse endométrio preparado não recebeu um bebezinho, que é aquele corpo lúteo que produziu progesterona, não recebeu a chamada do corpo para dizer aqui, olha, o bebê chegou, pode continuar produzindo progesterona, que ele está aqui no útero. Como isso não aconteceu, a paciente acaba menstruando. Só que, como a ovulação não acontece, esse endométrio nunca vai estar preparado, esse corpo lúteo nunca chega. Esses ovários, quando a gente olha, ele tem muitos folículos pequenininhos, tá? Esses micropolicísticos, na verdade, são muitos folículos que poderiam ter formado folículos dominantes para gerar uma ovulação, mas, na verdade, eles nunca chegaram a crescer. Por uma desregulação hormonal. Por uma desregulação hormonal, eles nunca chegaram a crescer para chegar a ovular. Então, por isso que a gente acaba juntando folículos na periferia do ovário. Eles vão para a periferia do ovário na esperança de crescer, para ovular. E essa ovulação não acontece porque as desordens hormonais fazem com que esse ovário tenha dificuldade de ovular. Então, se ela não ovula, ela não menstrua. E se ela não ovula, ela não consegue engravidar. Então, o nosso principal objetivo nessa paciente, que a gente sabe que é portadora de ovário policístico, no momento que a gente quer ajudar ela a engravidar, é fazer com que ela ovule. Além de a gente ajudar ela a ovular, a gente vai tentar controlar também as dislipidemias dela, controlar a glicose dela, porque quem está melhor de saúde engravida mais. Isso, tá? Engravida então, mais saudável também, né? Isso, engravida mais e engravida melhor. Isso. Essa paciente que tem um peso adequado, que se alimenta bem, que tem uma glicose controlada, que tem um perfil lipídico controlado, ela vai engravidar mais e ela vai ter uma chance maior dessa gestação evoluir bem. Isso. Que essa gestação não evolua para um abortamento de primeiro trimestre. E se, por acaso, essa gestação evoluir para chegar até o final, ela tem uma chance menor de ter uma diabetes, ela tem uma chance menor de ter uma pressão alta. Então, eu vou ajudar essa mulher a ficar mais saudável para engravidar, porque a síndrome metabólica faz com que ela tenha uma chance maior
pode ter uma gestação com comorbidades e eu vou ajudar ela a ovular. Isso. Se eu ajudo ela a ovular e oriento ela a namorar no período fértil, que às vezes essas pacientes elas têm dificuldade de conhecer o ciclo menstrual dela. Elas não sabem qual é o período fértil, porque o ciclo dela é tão irregular. Tem meses que com 35 dias ela menstrua, tem meses que ela passa 3 meses sem menstruar. Doutora, qual é o meu período fértil? Então, a gente normalmente vai tentar controlar a síndrome metabólica em si, ajudar essa mulher a ovular e tentar fazer um controle de ovulação e programação de namoro naquele período, que é mais provável que ela engravide no caso de ela namorar. Então, basicamente, essa paciente, ela vai se beneficiar muito de tratamentos de baixa complexidade. A imensa maioria das pacientes portadoras de ovário policístico, elas não vão precisar de um tratamento de alta complexidade para engravidar, mas elas vão precisar de uma coisa que é difícil ter, acho que é o mais disciplina. Difícil, exatamente. Elas vão precisar se alimentar melhor, elas vão precisar colocar uma atividade física na rotina delas. Não é só tomar aquele remédio naquele horário, né? Isso. É toda essa questão de melhorar o estilo de vida, que é o principal tratamento, né? Principal tratamento para ovário da policístico, síndrome. que é você ter a sua rotina de exercício, dieta, que eu acho que é o mais difícil de entrar no nosso dia a dia do que uma medicação, uma simples medicação naquele horário. Então, é mais difícil. É uma condição que, por ter resistência à insulina, essas pacientes têm uma dificuldade maior de perder peso. Essas pacientes têm uma dificuldade maior de manter o peso perdido. Então, é difícil a gente mudar aquilo que elas já vêm vivendo a vida toda com essa condição, e quando a gente chega aí, agora é o momento de a gente controlar para engravidar. Ela tem que mudar bastante o estilo de vida que ela levou por anos. Então, Isso. é difícil. É difícil. Sabe? Mas tem um remédio que eu possa tomar? Tem alguma coisa que possa me ajudar? Tem. A gente tem evidência de que alguns remédios para controle de glicose, como a metformina, pode ajudar. A gente tem evidência que algumas suplementações, como o minoxidil, pode ajudar, tá? Mas isso não vai ser o principal. O principal vai ser realmente você conseguir ter uma melhora, uma mudança do seu estilo de vida para tornar o seu estilo de vida mais saudável. Muitas pacientes, só pelo fato de perderem peso sem usar medicação nenhuma, elas voltam a ciclar, elas voltam a ovular e se descobrem grávidas. Isso. Pacientes que perdem 5 a 10% do peso podem voltar a ovular e muitas vezes engravidam sem precisar de nenhum tratamento medicamentoso, né? Só a mudança do estilo de vida, a dieta mais saudável e a perda de peso, o exercício físico, a musculação, já faz com que essas pacientes consigam ovular espontaneamente e consigam engravidar sem precisar passar por um tratamento mais complexo, né? E, além de dieta e atividade física, quais são os outros tratamentos que a gente pode fazer para essas pacientes? Para a gente tentar induzir a ovulação dessas pacientes que, mesmo com dieta e exercício, não consigam ovular de forma natural. A imensa maioria a gente vai conseguir ajudar a ovular com medicações orais. Tá? A gente tem o citrato de clomifeno como o principal exemplo de indutor de ovulação oral. Uma droga bem famosa e antiga, uma droga né? muito antiga, famosa, mas que hoje em dia a gente já tem evidência para achar que outra droga oral também uma medicação que tem um preço acessível, que não precisa ser injetável, que é um inibidor da aromatase, o letrozol. Então, hoje a gente até está tendendo a usar mais o letrozol do que o citrato de clomifeno, mas os dois têm evidência forte para ajudar essa paciente a ovular espontaneamente, né? Não seria espontaneamente, mas em casa, né? Ajudar a com paciente... uma ajuda pequena, né? Com uma ajuda pequena, usando 2 comprimidinhos por dia, eu posso fazer com que essa paciente que passou
um ano sem ovular, ela consiga ter uma ovulação para a gente tentar ajudar ela a engravidar em casa. Em casa. Tá? Então, é lógico que não vai ser só isso, tá? Quando a gente fala em fertilidade, a gente fala em fertilidade do casal. Então, a gente, além de ajudar essa mulher a ovular, a gente tem que fazer uma investigação também masculina. O espermograma do marido dessa paciente é normal, tá? Além de fazer essa investigação masculina, eu avaliar trompas. Então, essas tubas uterinas delas são pérvias, têm um caminho legal, ela tem uma chance legal de engravidar em casa sem precisar que eu faça algum tipo de procedimento, né, para ajudar ela a engravidar em casa. Então, assim, a gente tem que ter uma avaliação completa. Mas, naquele casal em que a única coisa que a gente encontra como fator dificultador para uma gestação espontânea é a síndrome dos ovários policísticos, a gente tem uma chance enorme de ajudar esse casal simplesmente fazendo uma mudança de estilo de vida da mulher e ajudando ela a ovular com medicações orais, medicações de um preço acessível e programando namoro. Isso. Além de programar namoro, é muito comum que essas pacientes tenham deficiência de progesterona. Como elas ovulam pouco e ovulam com uma qualidade abaixo do que as pacientes que ovulam mensalmente, de forma espontânea, ovulam, então é muito comum que esse corpo lúteo dela não seja um bom produtor de progesterona. É muito comum que a gente precise fazer reposição, né, de progesterona na fase lútea, que é a fase pós-ovulação dessas pacientes também. Então, assim, é uma condição cheia de particularidades, mas que são facilmente contornáveis quando a gente investiga bem, conhece bem o caso e consegue ter uma orientação adequada daquele casal. Isso, é importante essas pacientes também procurarem ajuda multidisciplinar, né? Com um nutricionista que vai ajudar a melhorar a dieta dessa paciente. Uhum. E muitas dessas pacientes também têm um índice mais alto de ansiedade, né? Então, já tem alguns estudos que mostram que as pacientes com ovário policístico têm uma taxa mais alta de ansiedade. Então, às vezes é interessante também procurar a ajuda de algum profissional, porque toda essa questão da gravidez, dessa dificuldade para engravidar, também gera mais um pouquinho de ansiedade, né? Então, além dessas medicações que ajudam essas pacientes a ovular, a gente também orienta a paciente a procurar outros profissionais para, em conjunto, conseguir fazer com que essa paciente engravide. A gente já está num momento da reprodução humana, da reprodução assistida, que a gente vê que nenhum casal ele vai ser plenamente ajudado se a gente não pedir ajuda de outros profissionais para trabalhar junto com a gente, tá? Então, assim, não só para paciente portadora de ovário policístico, por ser uma desordem hormonal, metabólica, a gente vê essa necessidade maior de uma orientação nutricional. Mas todas as pacientes vão se beneficiar de uma orientação nutricional, tá? Então, assim, se você está com uma condição que, do ponto de vista social, afeta tanto o seu psicológico, o seu papel na sociedade, como mulher, como uma pessoa que deseja formar uma família, como filha, que a mãe cobra um neto, sabe? Então, assim, é lógico que qualquer paciente que está com alguma condição que faça ela ter dificuldade de engravidar, ela vai se beneficiar de um tratamento psicológico também. Então, assim, no caso da paciente de ovário policístico, às vezes a gente precisa que o endocrinologista nos ajude um pouco, nem toda paciente a gente vai conseguir manejar sozinha, né? Dependendo de qual a repercussão que a paciente tenha. Tá? Às vezes, essa paciente, eu não vou conseguir que ela ovule só com medicação oral, sabe? Por mais que eu tenha uma imensa quantidade de pacientes que eu vou conseguir ajudar com baixa complexidade, nem toda paciente eu vou conseguir. Então, é frustrante
quando a gente está ali já no nosso segunda, terceira tentativa de ciclo, já tentou uma droga, outra droga, decidiu fazer medicação injetável também, mas a gente ainda não chegou naquela dose de medicação injetável que a gente ajuda aquela paciente a ovular. Então, tem paciente que, infelizmente, a gente precisa de alta complexidade para ajudar esse casal a engravidar. E é só ovário policístico mesmo, doutora. Mas eu soube que, assim, a paciente com ovário policístico tem dificuldade para engravidar, mas com ajuda aí a gente consegue. E na imensa maioria das vezes é assim mesmo. Essas pacientes muitas vezes procuram a gente ainda jovens e isso nos beneficia. Quanto mais jovem, melhor, né? Melhor a qualidade do ovário, melhor a quantidade, apesar de ter ovário policístico também, né? Que querendo ou não, é uma vantagem nesse caso. Tudo tem um lado bom, tem né? Tudo tem uma vantagem. Então, a vantagem dessa paciente é que ela vai ter uma reserva ovariana muito boa, né? Ela tem excelente, quantidade inclusive, de uma excelente reserva ovariana, muito acima da média. Essa paciente que está cheio de folículozinhos ali, esses folículos, na verdade, são casinhas de óvulo. Isso. Cada um pode me dar um óvulo numa estimulação. Então, assim, às vezes a gente precisa realmente ir para alta complexidade. E quando a gente vai para alta complexidade, essa paciente vai ter alguns riscos dessa estimulação, justamente porque ser muito óvulo, né? Tá? Mas hoje também já é uma coisa que a gente consegue ter um controle dessa superestimulação aí ovariana, mas ela é controladíssima hoje em dia. Então, assim, o risco de a gente acabar indo mesmo para uma síndrome de hiperestímulo ovariano é pequeno, mas essas pacientes a gente vai conseguir um número enorme de óvulos numa estimulação e é uma coisa que elas sendo jovens, a gente pode oferecer também a doação compartilhada de óvulos, né? Então, essa paciente, ela pode tanto aumentar a sua chance de engravidar, como ter a oportunidade de ajudar outro casal que está tentando engravidar também e não está conseguindo, e diferente dela, que tem uma reserva ovariana alta, uma resposta alta à medicação para estimulação, tem casais que têm uma resposta muito baixa à estimulação e a gente pode acabar fazendo com que ela tenha óvulo para ela e para doar. E às vezes para doar para mais de uma pessoa diante da quantidade. Então ela pode ajudar outra pessoa também e sendo doadora existem benefícios para ela nas clínicas de reprodução assistida, benefícios principalmente financeiros para ela fazer o tratamento dela. Essa doação compartilhada que a gente chama, né? A paciente, ela vai doar uma parte dos seus óvulos, né? Já que ela tem vários, que o problema dela não é questão de óvulo, e vai conseguir ajudar outra pessoa e vai ter como se fosse abater um pouco o valor que ela vai pagar por aquele tratamento, né? Então, querendo ou não, tem essa vantagem também. O valor, dependendo da quantidade, da qualidade, da idade dessa paciente, o valor que ela paga por um tratamento pode ficar realmente muito inferior ao valor de um tratamento completo, né? Completo. Então, assim, pode ficar assim, menos de 1/3 do dependendo valor. De quantos ovos ela teve. Dependendo do que ela conseguir. Então, assim, é uma coisa que faz com que essa paciente que precisa de um tratamento de alta complexidade, mas que ela tem um impedimento financeiro para fazer o tratamento, faz com que ela tenha a oportunidade de fazer esse tratamento e ainda de ajudar outros casais que estão tentando engravidar e não estão conseguindo. Isso. Então, vamos dar uma revisada. Os tratamentos que a gente tem para essas pacientes, né, são de baixa complexidade, que a gente chama de baixa complexidade. É coito programado, né? Isso. A gente vai dar essas medicações orais e vai ficar vigiando na ultrassom o melhor momento essa paciente namorar, ou a inseminação, se a paciente tem algum outro fator agregado que dificulta a gravidez, um fator masculino leve, endometriose leve. A gente também pode lançar mão da inseminação. A inseminação artificial, a gente pode usar nessa paciente também. A mesma paciente que se beneficia do coito programado, ela pode se beneficiar também da inseminação artificial
com fator masculino ou não, a gente acaba falando menos da inseminação, isso. porque é um tipo de tratamento que a gente não indica tanto em clínicas de reprodução assistida, mas que essas pacientes também podem se beneficiar muito de inseminação artificial. Qual é o porém da inseminação artificial nessas pacientes que têm uma possibilidade de resposta alta à estimulação ovariana controlada? A gente acaba cancelando o ciclo, que não é tão barato a gente fazer esse ciclo, a gente acaba cancelando por uma resposta muito acima do que a gente gostaria, porque eu não digo nem da esperada, né? Do que a gente gostaria para a inseminação, que essa paciente, no momento que a gente insemina, que a gente coloca o sêmen no útero, se ela tiver muitos folículos crescendo e a gente induz essa ovulação, ela pode ter gestações múltiplas, gemelares, trigemelares, quadrigemelares, que não é uma coisa que a gente deseja tanto e que, com o tempo, os tratamentos de reprodução assistida foram sempre tentando diminuir os índices de gemelaridade. Então, a gente acaba indicando menos inseminação artificial por causa disso. A gente é um ovário que tem um potencial de resposta à estimulação muito alto, e a gente não sabe muito bem como é que ele vai responder, e dependendo da resposta, a gente acaba achando que não temos muita segurança em seguir com o nosso tratamento por causa da resposta acima do desejado. Isso. E você tem algum caso do consultório assim diferente, interessante, que queira compartilhar? As pacientes que são portadoras de ovário policístico, eu digo com muita satisfação que a maioria delas a gente consegue ajudar a engravidar fazendo baixa complexidade, tentando controlar esses ovários. Então, assim, eu tenho um número enorme de pacientes que engravidaram com coito programado, sendo portadoras de ovário policístico, sendo essa dificuldade de ovular a única condição que a gente conseguiu relacionar à dificuldade de engravidar dela. Foi o ovário policístico. Tá, o ovário policístico. Não tenho tantas gestações gemelares, tá? Não tenho muito, que isso é uma coisa boa, por mais, né, que muitas vezes a gente, com a medicação oral, a gente veja crescer 1, 2, 3, 4, 5 folículos. Na maioria das vezes, essas pacientes que têm uma resposta grande, a gente ainda assim vai ter uma gestação única. Então, por isso que a gente vai pensando aí em cancelar o ciclo quando a gente tem mais do que isso, tá? Mais do que 5 folículos crescendo. A maioria delas vão ter gestações únicas, que também é uma coisa que a gente deseja, tá? E quando a gente, infelizmente, já está há um tempo tentando engravidar baixa complexidade, não está acontecendo, essa paciente está lá disciplinada, ovulando todo mês, a gente está fazendo coito programado e não tá tendo sucesso, essas pacientes costumam ter sucesso na possibilidade de doação de óvulos. Então, eu tenho algumas pacientes que foram doadoras de óvulos por serem portadoras de síndrome dos ovários policísticos e acabaram realizando o seu sonho através de fertilização in vitro. Tá? Então, quando não é a única condição que a gente encontra, né? Quando a gente tem uma paciente que é portadora de síndrome dos ovários policísticos, mas tem algum fator tubário, ou tem algum fator masculino, quando tem outra coisa com a qual a gente possa relacionar a dificuldade de engravidar e a gente já indica uma fertilização in vitro mesmo, normalmente essas pacientes vão ter um sucesso enorme de estimulação, de quantidade de embriões formados, de quantidade de embriões de boa qualidade. Quanto mais óvulo, maior vai ser a minha chance de ter embrião, maior vai ser a minha chance de ter embrião de boa qualidade e, consequentemente, maior vai ser a minha chance de conseguir engravidar. O meu Instagram é @doutora Iveline Radassi.
tá? Meu nome é um pouquinho aí diferente, é IVLYNE-RADACI, mas é tudo junto, doutora Iveline Radassi. No Instagram da Arte Fértil, pode ser que você encontre aí algum link, alguma coisa que acabe chegando no meu. Então, obrigada, Iveline. Obrigada Até mais, você. pessoal. Ficamos hoje com mais um episódio aqui.